Graça e paz a todos os cristãos do nosso imenso Brasil! Companhia de Teatro Itapoartes e o nosso Momento Conversa de todas as terças-feiras. Carlos César, que é um artista completo, né? O Carlos César, ele é cantor, ele é ator, ele é para-atleta, por que não dizer, ele é também pregador. Carlos César, que é da Assembleia de Deus Manancial, aqui da cidade de Itapuranga, aqui mesmo no estado de Sergipe. Pois a paz do Senhor para todos, né? E eu quero dizer que é um imenso prazer e uma satisfação enorme estar aqui junto com o amigo e irmão Braulio Lima, fazendo essa entrevista, né? Esse momento de conversa, a qual outrora nós entrevistávamos pessoas e hoje o entrevistado sou eu. Vamos lá. Pois é, né? Que coisa. Vamos lá, vamos contar um pouquinho aqui da história de Carlos Albuquerque, né? Carlos que tem uma trajetória bem interessante, de repente, do DENEM em um vídeo, né? Vamos lá, vamos começar aqui a história. Carlos, comece aí desde aquela época, onde você nasceu, né? Onde você nasceu, para depois a gente começar a entrar na sua carreira artística. Conta um pouquinho aí da sua história, o antes do artista, para depois a gente entrar por depois do artista. Então, né? Eu, Carlos César, que hoje é consagrado como Carlos Albuquerque, nasci aqui mesmo na cidade de Itapuranga da Ajuda, em 1999, de uma família pobre, bastante pobre, graças a Deus, a qual minha mãe não tinha condições para estar se me criando. E para quem não sabia, espero que saibam agora, eu sou adotado. Ou seja, eu tive a felicidade, graças a Deus, de ser acolhido por um casal que me adotaram desde os 15 dias de nascido. Ou seja, eu fui um escolhido, né? Tem pessoas que nascem de uma gravidez indesejada. Apesar de eu ser de uma gravidez indesejada, eu fui um escolhido pelos meus pais para fazer parte da família Santos, que é, no caso, minha mãe, Júlia Santos de Jesus, e meu pai, Carlos Batista dos Santos. Deus, mas desde pequeno, a minha irmã, ela me levava para a igreja, para a Adventista do Sétimo Dia. Só que uma história interessante é que, assim, criança não gosta de caminhar, né? Criança não gosta de caminhar, criança quer colo, quer braço, lugar longe, ela não gosta de caminhar. E a igreja, a gente morava no povoado de Sapé, e a igreja era na colônia Sapé. Para mim, como criança, era um pouco longe, um pouco distante. Então eu não queria ir. A minha irmã, vamos, eu não queria ir. Eu confesso que eu tenho lembranças que eu ia por causa da comida, que tinha um pão lá de forno que era muito delicioso. Eu ia, mas não ia muito bom não, eu ia por causa da comida. E aí, desde a igreja lá, eu lembro quando eu era pequeno, eu já cantava na igreja. Com quantos anos? Eu tinha uns 5, 6 anos de idade e ainda tenho lembranças que eu cantava na igreja e ainda lembro um hino. Até hoje nunca mais ouvi esse hino. Nunca mais ouvi. Depois de grande não procurei saber desse hino, mas eu lembro o hino. Eu queria tanto ter asas e poder voar para chegar até Jesus e receber sua luz. Mas eu não sei voar, nem muito menos flutuar. Todas as vezes que eu pegava a oportunidade, eu recebi a oportunidade na igreja adventista, eu lembro que eu pegava e cantava esse hino, não tinha outro pra mim, o hino era esse, todas as vezes eu cantava esse. Os irmãos até já sabiam, e todo mundo cantava, ou seja, era uma maravilha. E quando foi que você percebeu mesmo que você era um cristão, que você precisava ir para a igreja, que você precisava se batizar e seguir mesmo o caminho de Cristo?
Então, essa é uma história mais louca ainda, né? Tipo assim, a vida do cristão não é normal, né? A vida de cristão chamado de Deus não é normal de maneira nenhuma. Você tem que passar por algumas coisas, por algumas adversidades ou alguma situação para você perceber qual é o chamado de Deus na sua vida. E hoje a nossa conversa é com o diácono Valdir Lima, da Primeira Igreja Batista do município de Itapuranga da Ajuda. Diz aí, o irmão nasceu aonde? Nasceu aqui em Sergipe mesmo? Nasceu dentro da cidade? Nasceu na comunidade rural? Conta um pouquinho da sua história aí. Então, meu nome é Valdir Lima Martins, né? Nascido em 7/6/78. Nasci aqui próximo da cidade, né? No povoado Rio Fundo. Nasci e me criei lá até os 12, 13 anos. Foi quando nos mudamos para Itapuranga. Mas o irmão aprendeu assim de ouvido mesmo, né? Começou a mexer, traquinar. Exatamente. Nunca... Não vou dizer que não tive oportunidade. Eu creio, assim, não tive interesse, né? De se aprofundar, de estudar um pouco da música. Né? Ô, irmão, essa questão de tocar o contrabaixo. Mas o irmão já pegava em violão, alguma coisa ainda antes disso, lá pelo Rio Fundo? Não, nunca tive contato com instrumento nenhum. Nem cantar, assim, não tem pretensão nenhuma. Foi algo assim, do nada, né? Assim, na verdade, né, a questão de compor, teve um festival em Aracaju, no Augusto Franco. Foi até no Gonzagão, né? Certo produtor, ele organizou esse evento, né? E abriu oportunidade para os irmãos, né? Sergipe, né? Compor música, né? Autorais e mandar, né? Gravar voz e violão para mandar para ele para ser selecionados, né? Seria agora passar por etapa, seria selecionado, né? E aí iria participar, né, do festival. O irmão gravou o CD Cuida de Mim, né? E aí começou o que fizeste depois disso? Falando ainda do irmão Romário, né, além de músico, né, competente, né, esforçado, ainda é compositor. Né? Nesse CD Cuida de Mim teve uma música, a autoria dele, né, Desilusões, música muito bonita. E ele nos presenteou também, essa canção para inserir nesse CD Cuida de Mim. E aí, voltando para a área artística de cantante, né? De cantor. Como foi? E aí acabou essa gravação, né? Aí qual foi o pensamento do irmão relativo a isso? Porque depois foram preparar os CDs, enfim, os DVDs. E qual foi o pensamento do irmão? Comercializar esses DVDs? Como foi? Então, né, após a gravação, aí começa todo o processo, né, de entrar no estúdio, né, aquele processo todo, muito tempo, muita luta, muita dificuldade, a gente conseguiu, né, concluir todo o processo do estúdio, né, após a gravação ao vivo. Parada aqui, deixa eu dar uma parada aqui, deixar esta foto aqui estampada. São vários modelos, e olha que eu não coloquei todos aqui não. Tem um cunhado, né, que mora em Recife, e certa vez ele veio aqui para casa passar uns dias, e ele sempre gostou da culinária, né, triste, né, e a satisfação de com os irmãos, com a banda sair, né, para participar de evento interno ou externo, mas às vezes eu vinha triste para casa, tá, né? Não sentia aquela satisfação devido a algumas circunstâncias, e isso foi apagando. Então eu voltei, ao início de tudo, ficar apenas dando suporte à igreja local, né, no tempo, mas Deus preparou algo surpreendente para mim, né, nesse momento que, já depois de alguns anos, na área da música, né, o pastor Ediel, ele chegou para mim e perguntou se eu queria ficar responsável pelo evangelismo, né, e eu abracei, né, a oportunidade, e aí começamos a
a retomar, na verdade, né, os cultos nas ruas, nas praças, nas vielas da nossa cidade. E aí começamos através da música, né, o pastor Ediel dando suporte, né, através da mensagem bíblica, né, irmão Fábio, outros irmãos mais, e eu através da música, né, utilizando os talentos, né, a mensagem cantada, né. E, meu irmão, a satisfação é algo inexplicável. A gente só sabe a pessoa mesmo. E você está agora de uma forma diferente, sem esperar, né, outra coisa, só apenas o desejo e a satisfação de levar a mensagem do Evangelho, saber que você está levando, pregando algo poderoso, né, que transformou as nossas vidas, que transforma a vida daquele que crê. Então a satisfação hoje é tremenda quando eu retorno desses cultos nas ruas, né? E está tendo essa oportunidade de colocar em prática nesses talentos que Deus me deu através da música. Tem sido, né? Está sendo algo maravilhoso que Deus reservou, né? Que bom, irmão. Muito bom mesmo. Ô, irmão, para quem não sabe também, nosso querido irmão Valdir Lima, ele está à frente aí de alguns projetos aí, junto comigo, o irmão Davi, o irmão Fábio, que é o irmão dele também biológico, e são umas coisas fantásticas, né, onde a gente se reúne, né, em comunhão. E está sendo bem gratificante, graças a Deus, né, irmão? A gente está tendo a oportunidade de ter mais assim um achego, né? Uma comunhão, uma intimidade, digamos assim, com os outros irmãos, né, irmão? Esse projeto aí do encontro, né? Do encontro de comunhão dos irmãos batistas. Outro presente de Deus, né, para a igreja local. Eu vejo como um presente de Deus, né, está tendo esse momento, né, de estreitar, né, o relacionamento entre os irmãos, para nos conhecermos mais, né, para nos fortalecer. Como eu já falei para o irmão foi um enviado de Deus, né, para nos auxiliar, né, nesse momento. Eu vi como uma bênção de Deus que Deus enviou para se chegar ao Evangelho e congregar conosco. E a nossa conversa desta semana é com a diaconisa Neuza Martins, da Igreja de Deus no Brasil. A Neuza, que é da comunidade rural aqui do município de Itapuranga da Ajuda, no povoado Nova Descobertas. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho com Neuza para vocês conhecerem mais, né? Essa grande diaconisa lá da Igreja de Deus no Brasil. Ô Neuza, primeiro fale aí dos seus talentos. Então, esse talento, né, se desprendeu através de eu ter curiosidade. E eu ouvi falar que em Itaporanga tinha teatro. Aí aquilo me animou em uma visita que eu fui, né, na biblioteca. Assim eu aprendi a lidar com as pessoas. E o teatro assim me ajudou bastante. Eu sempre gostei, né, que desde pequena que eu participo da igreja. E eu queria muito ajudar. Mas assim, a gente trava, né, nessa espontânea. Quem me vê hoje diz que ela sempre foi assim, só que não, só que travava mesmo. A irmã falou em outra denominação religiosa, e como se deu assim essa mudança, né, para a Igreja de Deus no Brasil? Então, aí a Igreja de Deus no Brasil, ela era uma casinha de barro, e como mãe via que eu não tinha muito assim apego pela a igreja de antes, né? Aí vamos visitar aquela casinha de barro que ali tem uns cultos, sabe? Aí eu disse, tá certo, vamos. E aí eu fiquei indo. Então, irmão Braulio, através da necessidade de criar movimentos, de chamar, assim, tirar um pouco aquele foco de peso, né? E começou com o culto infantil. Aí eu fiz, né? Teve um culto infantil, eu
de apresentação, um mini teatro com as crianças. E eu me lembro que eu me passei como se eu fosse aquele do sítio do Pica-Pau Amarelo, que tem aquela senhora, né? Que as crianças fazem pergunta, né? Dona Aí, sim, aí eu disse, olha, você é a irmã Neuza, vai ser como Dona Benta para vocês. E aí também coloquei um acessório, porque criança gosta de cor, né? Criança gosta de coisas animadas. E sentei ali no chão, eles sentaram ao redor. E foi muito bom, foi criativo com eles, foi uma brincadeira assim. Depois teve uma apresentaçãozinha com aqueles louvores infantil que a gente bate palma, pula. E eu digo assim, eu conheço todo mundo, a gente se sente em casa. Então por que eu fico assim ainda? Aí eu achava assim, eu digo, não, eu tenho que parar com isso. Só que depois, irmão Braulio, eu entendi que aquilo é bom para mim. Porque a insegurança ensina que você ainda é ser humano. E assim, que você como ser humano, você está passando ali a mensagem de Deus. Então, cada passo que você dá, você tem que ter cuidado que a coreografia, ela é para passar uma mensagem, não sensualizar. Então, querendo ou não, você tem aquele cuidado. Hoje nós vamos estar conversando com Beto Oliveira, ele que é da Igreja Presbiteriana em Missões, aqui do município de Itapuranga da Ajuda. Mas conta aí um pouquinho como foi... Primeiro, eu não vou perguntar, normalmente eu pergunto como foi a conversão, né? Como foi que a pessoa se converteu, mas praticamente você nasceu, é o que a gente chama que nasceu na igreja, né, Beto? Eu já vi, na verdade, já vi no berço evangélico. Então, quando eu estava ali já na barriga de minha mãe, já era no berço evangélico, no meio evangélico, então já. De lá continuei. Iniciei na meia-lua no Ministério de Louvor, né? Então, foi indo, e aí eu fui estudando, me aprimorando. Deus deu esse dom para mim, eu aproveitei esse dom que Deus me deu. E aí fui aprimorando. E quando eu vi, apareceu uma oportunidade, assim, eu não pensei duas vezes. Fui lá e me joguei, e aí estudei, e até hoje estou no Ministério do Louvor, graças a Deus. Ô Beto, voltando um pouquinho, de novo aí, né, nessa sua introdução no Ministério do Louvor. Assim, eu imagino que quando acabava, né, o culto, você ia para lá, né, traquinar, assim que o baterista levantava, eu imagino que você ia traquinar na bateria, né? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Aniversário da igreja, e a igreja cheia, e aniversário da igreja, então se reuniu todo mundo. E aí, aquela pressão e tudo, e a introdução da música, e vixe, agora que eu entro e tal, e você imagina como é que tava a barriga, tava daquele jeito, frio na barriga, né? Ansiedade que batia, mas graças a Deus deu tudo certo. Tava meio enferrujado, mas depois fui me soltando, e aí deu tudo certo, graças a Deus. Irmão, tem grandes bateristas, né? Tem grandes bateristas, né? Tem o Felipe Alves, eu estava assistindo um vídeo dele, onde ele está tocando uma mistura de samba com bossa nova. Bom. E fica uma coisa tão agradável de ouvir, né? Que a bateria, a gente nem lembra que é uma bateria, né? Fica um negócio bem, bem incrível mesmo. A bateria, assim que acaba o culto, o irmão desmonta ou ela fica montada lá no cantinho dela, dentro da igreja? Pronto. Bateria, ela fica no local. O que a gente desmonta é apenas os pratos. São apenas os pratos, né? E os pratos, a gente tem um casezinho com uma capa de proteção para a gente poder preservar o prato, né? Não tá pegando poeira e tal. Então, como se trata de um prato que é de bronze, né? A gente pegou esse kitzinho de prato de bronze da marca Zeus, o Hybrid, pratos muito bons que a gente pegou aqui. A gente tem esse casezinho para estar guardando, para estar cuidando, né? Tendo o zelo do instrumento. Então, a parte do corpo da bateria a gente mantém lá normal, armadazinha na igreja. Como eu fico nessa parte de gestão, né, do ministério, nós temos aqui uma lista em PDF. Essa lista em PDF a gente separa algumas músicas, seleciona algumas músicas que a gente mais canta, e aí a gente faz o seguinte: eu tenho um grupo específico só dos vocais e um grupo só dos músicos.
Então eu trato com os vocais quais músicas serão, né? A partir de louvor lá, nós cantamos 4 músicas todo domingo. Então a primeira, a gente faz a abertura do culto, que é o chamado prelúdio, tá? Então, a partir do prelúdio, a gente faz a abertura, então a gente sauda a igreja, dá boa noite, Pai do Senhor. A gente geralmente escolhe músicas de celebração, para cima, para animar o povo, para despertar. Então a gente sempre escolhe música de celebração, tá? A gente dá o direcionamento. Então eu vou orientando, pessoal, começar o culto, vamos botar a música para cima, agita a galera, tá? Então vamos louvar com alegria ao Senhor. E aí a gente segue para o restante das músicas. Então a gente faz essa divisão, 2 de celebração, 2 de adoração, tá? Para poder trabalhar todos as partes, assim, como é que eu posso dizer, espirituais, né? Falando para a parte, assim, voltada para Deus. Então a gente precisa ter aquele momento de alegria na casa do Senhor, né? E regozijo e tudo mais. E a gente precisa também ter a parte de entrega, de conversa com Deus, adoração. Então é um momento que você fecha seus olhos e você conversa com Deus cantando. Então a gente trabalha muito isso também lá na igreja para envolver todo mundo. E a nossa convidada desta terça-feira é a irmã Stacy Mary, da Igreja Assembleia de Deus, 7º Selo, do nosso querido pastor Anicélio e a pastora Fabiana. Mary, vamos começar perguntando, né, a irmã, se a irmã é filha de Itapuranga mesmo. Conta um pouquinho aí sobre a cidadã Stacy. Então, nasci, né, aqui em Itapuranga, na maternidade, né, daqui de Itapuranga da Jura. Sou cidadã original de Itapuranga, né, tem 6 anos que eu congrego na 7º Selo, né, que é a minha igreja do pastor Anicélio e da pastora Fabiana, né, e assim, a minha história no meu ministério é muito interessante, muito, muito interessante, tá? Mas assim, quem anda com Stacy diz que ter uma Stacy é necessário ter uma Stacy na vida de alguém. Então, sou espontânea, sou alegre, muito dedicada, né? Sou esteticista, trabalho na área da estética, né? Em todas as áreas, mão, pé, cabelo, né? Design de sobrancelha. E minha mãe sempre dizia que nunca ia ser crente, que raça triste era cristão. Não prestava. Então ela não gostava de crente de jeito nenhum. Então já sabe, naqueles que não gostam de crente, é esse que Deus pega de jeito. Isso acontece quando nós buscamos a presença do Senhor, né, constantemente e deixando a prática. Aí sim Deus vai nos libertar. Então minha mãe, desde quando se converteu, ela começou a virar uma mulher de oração para Deus libertar ela, né? Eu cresci no Ministério de Madureira, foram 16 anos, né, congregando lá, e antes de vir para a igreja do pastor Anicélio. E aí o que acontece? Quando eu fui crescendo, né, dentro do evangelho, né, aí foram surgindo conflitos, como posso falar a palavra, o inimigo querendo confundir, né, a nossa mente. E aí, quando Deus começou a me tratar, e foi quando eu fui parar no João Alves, passei uma noite no João Alves, minha mãe fez campanha para minha vida, né? Porque se fosse alguma doença grave, para Deus me curar e tal. E aí chegou certa vez, né? Que mãe, quando a mãe, ela conhece o filho, né? Ela sabe do filho. Ela chegou, quando eu estava no João Alves, né? Que eu tinha sofrido um desmaio, e desse desmaio eu desmaiei com cuscuz na boca. E aí eu passei mais de meia hora para acordar. Foi um desmaio, assim, dos maiores que eu tive. Passei mais de meia hora desmaiada com um monte de cuscuz na boca. Estava diferente e tal? Diferente, estava morta. E eu sempre tive vontade e sempre tive sonho de ser batizada em línguas, tinha sonho de louvar ao Senhor, não para assim estar em cartaz, não. Meu sonho era louvar afinada para Deus, porque eu achava que, repare como é a mente do adolescente, eu achava que Deus só ia me ouvir se eu cantasse afinada, se eu cantasse bem. E aí era outra revolta que eu tinha,
que todo mundo tinha voz bonita e eu não. Todo mundo era batizado em linguagem estranha, aí eu não. Então, sempre era uma revolta atrás de outra. Oi, irmã, mas essa cobrança é até saudável, né? Porque assim, era uma preocupação em que a irmã tinha de louvar a Deus, louvar o Senhor Sim. de uma forma especial, né? Não seria de qualquer jeito, né? Então, mas aí o que acontece? Muitas das vezes, irmão, nós queremos algo da parte do Senhor e estamos com a vida toda desconcertada. Como é que Deus vai dar? É verdade. E aí eu comecei a entender que era o trabalhar de Deus na minha vida. E aí, quando que foi? Aí é onde entra. No meu último culto, né? Um dos meus últimos cultos na Madureira, Deus usou um profeta que chegou e disse bem assim: olhe, Deus simplesmente está esperando você entrar na posição que Ele está pronto para entregar aquilo que você tanto almeja. E o que eu mais almejava era o batismo com o Espírito Santo e cantar, porque eu não cantava, minha voz era muito feia. E aí o pastor, né, começou a me lapidar. O pastor, ele é músico, né? A maioria das pessoas conhece o pastor Nicélio. Ele era músico, é instrutor, né? Toca todos os instrumentos, né? Ele é multiuso. Ele é multiuso. E aí eu pedi a ele para me ensinar a cantar. Então comecei a participar de coisas da igreja. Eu já participava, mas como eu realmente queria ali fazer o que Deus quisesse, o que Deus queria, então comecei a me dedicar constantemente. Deus me levou, né, na igreja onde as pessoas diziam que eu não cantava, Deus já chegou a me levar lá, louvar em um ciclo de oração. Então quando realmente nós abrimos o coração para Deus trabalhar na nossa vida, meu irmão, Deus faz coisas extraordinárias. Sim, antes de encerrar, né, eu queria, assim, agradecer, né, a oportunidade, né, que o irmão está dando, né, porque é muito importante, né, o reconhecimento no mundo evangélico, né, das pessoas que se dedicam ali na obra do Senhor, né. É claro que nós devemos fazer a obra do Senhor não esperando nada em troca, mas muitas das vezes o reconhecimento nos motiva, nos incentiva a seguir o nosso caminho, a nossa dedicação, o nosso chamado. Então, obrigado, né, por o Senhor estar dando essa oportunidade, né, a cada irmão de expressar ali o seu talento, o seu dom, né, que Deus deu à obra do Senhor. E o nosso convidado de hoje vem da Primeira Igreja Batista de Itapuranga da Ajuda, nosso querido irmão Joaldo Júnior. Nós vamos estar batendo um papo com ele, ele vai estar contando sobre a sua vida, sobre o cidadão Joaldo Júnior, sobre o artista Joaldo Júnior, sobre o cristão Joaldo Júnior. Um pouquinho aqui com o nosso querido irmão Joaldo, né? O irmão Joaldo que é um dos irmãos, um dos cristãos de Itapuranga bem mais dinâmico que eu conheço. É um irmão que é pau para toda a obra. No início foi muito difícil, a gente acaba aqui pensando em continuar ou não, mas aí a gente vai buscando na palavra de Deus, né, com a ajuda de outros irmãos. Claro, eu precisei bastante, né, da ajuda de outros irmãos. A gente tem acho que até hoje muitos irmãos usam esse termo, a gente chama-se nosso pai na fé, né? É quando alguém nos convida a ir à igreja, nós tomamos uma decisão e alguém fala de Jesus para nós e a gente toma uma decisão, a gente costuma chamar aquela pessoa de pai na fé ou nossa mãe na fé. Dinâmico, né? Como eu falei no início aqui do vídeo, o Joaldo pau para toda a obra. Como entrou essa questão artística? Vamos falar primeiro da parte teatral, né? Uhum. Vão ter uma versatilidade em teatro muito grande. Como começou? Foi por acaso? Foi a igreja, né, que incentivou o irmão a seguir esse caminho? O irmão, antes de entrar mesmo, já tinha essa veia artística? Como foi isso aí? Então, a parte teatral, né, ela começou realmente na igreja, né? A igreja, eu considero a igreja como um celeiro assim, muito bom em relação a essa questão de trabalhar realmente essa parte, né, de desenvolvimento dos talentos, né? Uns têm o dom para cantar, outros para arte cênica, outros para o ensino.
E a igreja ali, ela dá todo esse suporte para nós. Então, foi na própria igreja, né? Chegando na igreja, a gente vai... vamos sendo convidados, né? Eu recebi esse convite, né, para participar do grupo. Primeiramente, do grupo Graça, o grupo com adolescentes, para cantar. E aí a gente vai fazendo testes, então, realmente tem uma voz mais ou menos, dá para levar, é entoado, é afinado. A gente vai começando, dando os primeiros passos. Claro que a cada dia que passa a gente vai buscando melhorar, vai buscando estudar, aprender mais um pouco. A gente não, né? Como diz o Dado, a gente não nasce sabendo. E aí a gente encontra pessoas que lá dentro já tem uma experiência na área, e aí vai nos ajudando, vai lapidando, né? E foi assim que aconteceu. E aí recebi o primeiro convite, aceitei o desafio. Fui aos poucos ali, participando do grupo de adolescentes. Depois tive a curiosidade de aprender a tocar algumas primeiras notas no violão, e graças a Deus aprendi o básico no violão, né? Se hoje precisar assim que eu toque, por exemplo, na equipe de louvor, faltou um violonista, tem outro cantor para me substituir, por exemplo, e aí eu preciso pegar o violão, por exemplo, e a música são músicas mais tradicionais, mais conhecidas, mais básicas, eu levo tranquilamente ali, ajudo os meninos, né? Até porque aprendi esse básico do violão, não sei muito, mas um pouquinho eu sei. E foi na igreja mesmo. Antes eu não cantava, né? Não atuava como ator, digamos assim. E aí a igreja foi que abriu, né, esse caminho, graças a Deus. Né? Eu fico muito feliz porque é uma escola, né? A igreja é uma escola, e a gente... Claro, tem aqueles que já chegam, né, com talento, já chegam com aquelas habilidades e vão empregar. E tem aqueles que vão se mostrando depois que se converte ali, vai se despertando e vai aparecendo, né? Vai aparecendo e aí vai seguindo a vida. Às vezes a pessoa tem aquele dom, mas ainda não foi explorado, né? De repente a pessoa Exatamente. teve a oportunidade, né? E de repente a pessoa dá espaço aí pro Espírito Santo, aí faz, pronto, agora vamos pegar seu dom que a gente guardou para esse momento aí. Exatamente. Vai lá. Além de nós estarmos, né, com essa ideia, a conexão com Deus, né, a partir do momento do louvor ali, que o louvor é uma mensagem cantada, né? E aí nós temos também que levar a igreja a esse momento de adoração, de comunhão, né, de louvar junto conosco ali músicas que reflitam o amor de Deus, a soberania de Deus, né, e que estejam de acordo com o que a Bíblia fala, né, aquilo, com os ensinamentos, né? Então hoje nós seguimos muito esse critério. Nós selecionamos as músicas, e às vezes a gente até brinca, e aí, maestro, repare se essa daí vai passar pelo crivo teológico, né? E aí quando ele diz, rapaz, essa daí vamos deixar quieto, né? Essa daí não, aí essa daí, não, essa o repertório tá, essas três aí estão boas, aí vamos colocar assim. E aí nós temos a classe de crianças, já são um pouco maiores, os juniores, né? Que é uma classe onde hoje eu atuo também como professor, adolescentes, e no templo nós temos a classe de adultos, né? Houve uma época que nós tínhamos também uma classe que era a classe só de jovens, só que aí depois de um tempo nós passamos a entender, né, claro, a irmã Edneide, como líder dessa parte de ensino na igreja, líder de ensino religioso, ela entendeu que poderíamos incluir, porque chegou um momento que ficaram um pouco jovens, né? Muitos casaram, outros, né, foram embora para outros lugares, e aí a classe de jovens ficou muito pequena, né? E aí juntamos jovens com adultos e ficamos numa classe só. Ô, irmão, aí vamos agora, o projeto Os Embaixadores do Rei. Esse projeto, como surgiu esse projeto, irmão? Fala aí um pouquinho sobre esse projeto. Então, a organização Embaixadores do Rei é uma organização missionária, né? Batista, ela é especificamente batista, que surgiu lá nos Estados Unidos, né? Chegou ao Brasil por volta de 1948 com aquela ideia de trabalhar mesmo com meninos nessa faixa etária de 9 a 16 anos, para justamente trabalhar com eles a ideia de se despertarem para missões, né, para o evangelismo, para a obra do Senhor, e trabalhar neles a questão do espiritual, moral e o físico. Quando eu conheci Embaixadores do Rei,
foi logo também quando eu me converti, quando eu cheguei à igreja, Primeira Batista, né, aqui em Itaporanga, já existia a Organização Embaixadores do Rei, aqui na Igreja Batista, e como eu ainda era adolescente, estava ali entre 14 e 15 anos, então eu ainda tinha um ano, digamos assim, para poder participar. Então eu achei muito bacana, me identifiquei muito com aquele trabalho ali e participei como embaixador, né? Na época nós tínhamos como conselheiros ali o nosso irmão Edson, né? E um irmão que ele não era daqui, era de Aracaju, e ele vinha para cá para todos os domingos para participar do culto e orientar ali os embaixadores também, que era o irmão André. E aí eu participava assim, buscava não faltar essas reuniões, que era o culto, ele começava dia de domingo às 19h30. E aí a reunião dos embaixadores era às 18 horas. Aí eu chegava lá para a reunião todos os domingos, assim, quando podia, e fiquei fascinado pelo trabalho, né? Vi ali a questão da disciplina, que como nós prezamos muito pela questão da disciplina, do ensino da palavra, né? E da parte também da físico, né? Que é a parte do lazer, que tem também dentro da organização. Mas é uma organização que preza muito, principalmente pelo ensino da palavra. Então hoje, há alguns anos, né? Se eu me falha a memória, 2 ou 3 anos, veio em meu coração essa vontade de trazer esse projeto novamente para a igreja, né? Agora, assim, na função de, não mais como embaixador, claro, como já não tinha mais idade para isso, mas como um líder, né? Vendo ali que nós tínhamos um campo muito bom, com vários meninos ali, né? Que estavam, sim, já aprendendo na escola bíblica, mas que nós podíamos fazer um pouco mais por eles, né? E aí, há 2 ou 3 anos, quando veio a ideia, nós tentamos retomar, mas não deu muito certo. E aí eu ficava sempre com essa vontade em meu coração de retomar esse projeto. E aí orava sempre ao Senhor. E esse ano, né, graças a Deus, quando veio o projeto dos homens ali se reunirem, e eu percebi que os meninos estavam engajados, eu disse: Senhor, vai ser agora, é esse ano. Por exemplo, hoje, então eu não sou o líder sozinho nos embaixadores. Então eu tenho ali, por exemplo, o irmão Valdir, tenho o irmão Danilo, tenho o irmão Hamilton, que hoje eu posso contar com eles para a gente dividir essa parte por igual. É claro que, por exemplo, como os irmãos eles são, digamos assim, um pouco mais tímidos, digamos assim, né, já são menos dinâmicos. Não que os irmãos não sejam ativos, mas já são assim mais na deles, né? Então precisa daquela pessoa que tome mais à frente, que fale um pouco mais, mas que aquelas pessoas ali que estão ali conosco, elas são muito importantes, né? Para esse pilar, para a coisa funcionar. Então eu sou muito grato a Deus pelas pessoas que hoje fazem parte do meu dia a dia na igreja também. Por exemplo, na equipe louvor, no departamento da escola bíblica dominical, nos embaixadores, porque são pessoas que, mesmo eu tendo essa dinamicidade, né, mesmo eu sendo essa pessoa que minha esposa fala muito, você é muito imperativo, né? Eu não paro, né? Se eu tiver uma ideia aqui, se for algo para fazer amanhã, por exemplo, ou depois de amanhã, eu já quero fazer logo, já quero deixar pronto. Mas assim, é muito bom a gente contar com pessoas que a gente sabe que a gente pode, no momento ali do boca de forno, a gente pode contar com essas pessoas. Então traz para nós uma segurança, né? E isso é muito bom. A paz do Senhor a todos. Próxima terça-feira estaremos de volta, se assim Deus nos permitir. Valeu, gente!